Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Perguntas da Bibiana Bolson, da ESPN Brasil, e do Fred Júnior, da Rádio 9 de Julho. Abel, por que o Palmeiras caiu tanto de desempenho no segundo tempo? Poderia explicar por que deixaram um time sem um lateral de origem com a saída do Piquerez? Ora bem, aqui são duas perguntas um bocadinho diferentes. A primeira pergunta, o jornalista tem uma visão. A segunda pergunta, o jornalista já tem outra visão. Eu volto a referir, nós nos dados estatísticos, nós conseguimos empurrar o nosso adversário para trás até o último terço. O nosso adversário defendeu-se bem e, respondendo concretamente a essa pergunta sobre a fase final, nós tínhamos que ir à procura do resultado, tínhamos que arriscar. Tirámos o Piquerez e metemos o Scarpa naquela posição para ele mais o William fazer combinações do lado esquerdo, mas nós fomos muito mais fortes no nosso lado direito do que no nosso lado esquerdo a criar. Uma boa parte por também o ponto, entre aspas, não tão forte do nosso adversário ser o lado esquerdo, e nós aproveitamos muito bem, quer com o Wesley, quer depois com a entrada do Breno. Faltou, como disse, na minha opinião, chegar ao último terço e definir melhor as ações que nós criamos. Eu lembro-me do William uma vez dentro da área, lembro-me do cruzamento do William, lembro-me do cruzamento do Scarpa que nós temos. Cara, a coletiva de imprensa, ela tem um modelo. Você falou que é muito leve. Ela tem um modelo e normalmente quando se sai desse modelo, dá briga. Você já viu aquelas brigas em coletiva de imprensa? Então, por isso que as perguntas elas são muito parecidas, repetitivas. É por isso. Só uma coisa aqui, realmente, se você olha para as estatísticas de maneira cega, você vai falar, pô, mas um time que teve 58% de posse, que trocou 500 passes contra 374, onde foi que esse time errou tanto? Finalizou 5 e o outro time finalizou 4. A forma de atacar. O problema do Palmeiras é isso. É a maneira como a gente escolhe agredir o adversário. Entende? Então, se você olhar para as estatísticas, o Palmeiras fez um jogo bom. Só que quando você olha para o jogo, é um jogo de muito cruzamento para dentro da área, de pouca inteligência na articulação. Mas vamos lá, vamos seguir. Os nossos três a entrar, faltou, como disse, faltou estes pormenores no último terço, ter a capacidade de fazer mal ao nosso adversário e depois, do outro lado, o nosso adversário fechou-se muito bem, as substituições do Renato foram nesse sentido, de que tornar a equipa mais compacta, mais defensiva, com 3 médios declarados no centro do terreno. Como disse, acabou com 2 laterais direitos à esquerda e acabou por nos fechar, de certa forma, o caminho para a baliza. Mas, como digo, na minha opinião, foi um jogo equilibrado, onde o nosso adversário errou menos e foi melhor. E por isso, dar os parabéns ao nosso adversário por isso. Gabriel Iocota, do Verdazo, ainda sobre substituições. Você poderia explicar qual era a ideia por trás da saída do Wesley e a entrada do Breno? Muito simples. Nós percebemos que era ali que estava os espaços, foi por ali que nós conseguimos chegar mais vezes dentro da área do nosso adversário e continuamos a meter força. Foi isso que aconteceu. A substituição do Wesley para o Breno foi para refrescar e continuar a pôr pressão em cima do nosso adversário. E volto a falar, dar os parabéns. Esse para mim é um dos problemas, eu não sei para vocês. Quando você enxerga no Breno Lopes o mesmo poder de fogo do Wesley. Não tem, né? Era proveitoso deixar o Wesley o jogo todo. Assim como o Veiga também, caso ele não tenha sentido alguma coisa. O Renato Gaúcho, porque leu muito bem a substituição e acabou o jogo com 2 laterais direitos à esquerda, porque percebeu qual eram as nossas intenções, e isto é um jogo de gato e do rato, e dar os parabéns também ao treinador, porque soube tapar. Nós podemos falar aqui se foi competência nossa ou competência do nosso adversário a defender. Como disse, as substituições do nosso adversário foram sempre no sentido de compactar a equipa deles e fizeram-no bem e acabaram por fazer o terceiro golo numa transição, coisa que são muito fortes em ações individuais, e o terceiro golo é golo do Michael, suplente do Bruno Henrique.
Leonardo Dais, Rádio CBN. Abel, o Palmeiras começou o jogo atacando muito bem em velocidade. Depois conseguiu controlar a posse de bola e precisou atacar de maneira mais posicional. Como que você avalia a produção ofensiva do time nesse segundo momento? Nesse momento em que tinha a bola e conseguiu impor o Flamengo para trás? Boa pergunta também. O jogo começa 0-0, né? E vamos as duas equipas à procura do golo. O nosso adversário, sabemos que o nosso adversário o Flamengo faz uma pressão ou tenta fazer uma pressão alta na frente, e nós tínhamos essas duas armas que podíamos explorar. Ou o jogo entre linhas para quebrar esta primeira linha de 6 do nosso adversário, que era o Arrascaeta e o Pedro logo na frente, mais os dois centroavantes, mais os dois pontas, quebrar esta linha, ou através de passe interior, que sempre que o conseguíssemos encontrar o Dudu e o Veiga, como disse anteriormente, e ter dois jogadores a pedir à profundidade, sobre centro-esquerda o Rony, mais o Piquerez, e sobre o centro-direita o Wesley. Como disse, nós tínhamos 7 jogadores mais o nosso goleiro, o Everton, para atrair o nosso adversário, para ter estes 3 à profundidade. Fizemos, na minha opinião, muito bem, conseguimos criar oportunidades e fazer chegar a bola dentro da área do nosso adversário, quer em cruzamentos, quer em remates, quer no golo que tivemos. Como disse, a primeira parte só peca pelo erro coletivo que cometemos, onde eu sou o principal responsável, fique já aqui bem claro, porque a este nível, depois de fazeres um golo contra uma equipa, um elenco muito bem recheado de jogadores, volto a referir, o Michael é o que tem jogado menos, quem joga é o Bruno Henrique, e é o suplente. Nós sabíamos que não, depois de estar à frente no resultado, não podíamos baixar o nosso foco e a concentração no segundo a seguir a fazer o do jogo. Para mim esse é um ponto crítico e é um ponto que nós enquanto equipa, eu enquanto treinador e nós enquanto equipa, temos que olhar para ele e perceber que temos que melhorar para ganhar títulos. Pedro Marques, Rádio Jovem Pan, Vinícius Bueno, Rádio Bandeirantes e Luiz Henrique, Energia 97. Abel, o que explica esse desempenho do Palmeiras contra o time misto do Flamengo depois de 2 semanas livres? Há uma explicação para a equipe não ter conseguido transformar esse período de treinos e descanso em melhora no futebol? Eu lembro-me de estar em Portugal. Eu não sei o que ele vai responder aqui, mas vamos lá. Teve uma melhora da consistência de jogo, da posse de bola. Teve. Porém, vai falar isso agora com 3-1 para o Flamengo. Não dá. O grande pecado não foi somente levar o gol, porque até então você leva o gol de empate, o jogo permanecia empatado. O grande problema do Palmeiras foi como ele busca o gol. E o Flamengo mostrou como pode-se chegar num gol sem ficar dependendo da mesma jogada. Jogada de escanteio, que o Flamengo fez o seu gol, e na jogada também individual do Michael. E a outra foi uma jogada coletiva, onde um cruzamento para dentro da área. Então teve gols em jogadas diversas. Uma de contragolpe, uma de bola parada e uma de saída de jogo. O Palmeiras, o grande pecado desse time do Palmeiras, não é hoje pelo que ele fez com a bola no pé. Eu acho que ele até fez mais do que eu achava que poderia fazer. É a maneira como ele escolhe atacar o adversário. Mas vamos ver o que ele lembra aqui da época de Portugal. Vamos lá. Ainda eu não sonhava em ser treinador do Palmeiras e lembro-me o que o Renato Gaúcho disse sobre Jesus, que treinava o Palmeiras. E não vou estar aqui a dizer o que é que ele disse. Portanto, para mim não há reservas, há um elenco. Nós temos um elenco. E isso para mim é um dos grandes erros, que para mim aí tem coisinha do futebol, tá? A partir do momento que você fala assim, não tem um time titular ou não tem reservas, é porque você é um grande passapano de jogador de futebol. Como não há reserva, galera? Você acha que hoje Mike tem condição de titularidade no Palmeiras? Não tem. Não tem. Como não há reservas? Claro que tem reservas. Em todos os times tem reservas. Inclusive o time do Flamengo hoje veio com boa parte deles. Então tem reserva sim. Isso daqui é uma grande visão idiota do futebol atual. Claro que tem reserva, cara. Se você olha para um Liverpool hoje, para um Real Madrid, tava até perdendo hoje o Real Madrid do Celta, não sei quanto ficou. Acho que era do Celta, né? Que tava jogando com o Celta. O Real Madrid, o Liverpool, o PSG, tem titulares, mano. Vai falar que o Icardi hoje é titular no lugar do Mbappé. Não é, cara. Não é. Foi 4-2? Então, tava perdendo de 2-1 até onde eu vi. Então, vai falar que o Icardi é titular? Não é, velho. Não é titular. O Draxler é titular lá hoje? Não é.
Então, tem reserva, tem que ter. Porque senão você não cria uma consistência de grupo, de equipe, que é o que falta ao Palmeiras em alguns momentos, que a gente percebeu nessa temporada. Construímos o nosso elenco, reforçamos de acordo com aquilo que achávamos que devíamos ter que reforçar e com as nossas possibilidades. E o nosso adversário também. Portanto, eu não olho muito para essa parte se tem reservas, ou jogam mais ou jogam menos. É um elenco contra o outro. Uma equipa não se resume com 11, resume-se com 24. Já vos digo qual é a minha opinião. Acho que devemos ter 2 jogadores do mesmo nível para a mesma posição. Essa é a minha opinião. Falei-vos no Michael e Bruno Henrique, não é? Entra um, sai outro. O Pedro substitui o Gabigol. O Pedro fez uma finalização, posso estar enganado, durante o jogo todo, uma finalização. Mas isso é o centroavante, né, Abel? Em uma bola ele resolve. Os nossos tem 5, 4 bolas cruzando na frente dele, eles não fazem nada. Isso daí é. E fora que o Michael não tá no mesmo nível do Bruno Henrique. Mas assim, uma bola pro Pedro é o que precisa para ele fazer o gol. Para os nossos, um pouco mais que isso. Infelizmente. E o futebol é isto. O futebol é eficácia e ganha quem comete menos erros. Eu vou voltar a referir. Parabéns ao Renato Gaúcho. Parabéns à equipa do Flamengo. E nós temos a certeza e a convicção que temos que fazer mais e melhor e temos que melhorar. Olhar para dentro, ver aquilo, aprender com este tipo de jogos. Os mais novos aprenderem que é preciso ter casca e aprender com este tipo de jogos. Eu tenho o primeiro gol do nosso adversário na minha cabeça e a este nível não podemos cometer estes erros. Está aí um bom ponto de melhoria e onde temos que olhar e melhorar. Cláudio Ritt, Web Rádio Verdão. Abel, hoje o Luiz Adriano entrou e as jogadas não aconteceram mais pelo alto para que ele chegasse. Só ler aqui duas rapidinho. A partir do momento que a gente vê que o treinador inclina-se em reforçar, a gente vê que tá tudo perdido, mano. Mas vamos lá. Será que essa melhoria da contenção de bola do Palmeiras não só aconteceu porque o Flamengo foi um time desconfigurado? É o Visão Alviverde, acho que é o Josino que tá aí. Josino, acho que sim. Acho que também tem isso. Quando eu falei lá, e você viu que tem muito torcedor do Flamengo que não tá disposto ao diálogo. O que eu disse que o Flamengo, quando eu falei o Flamengo nem jogou bem, é porque eu já vi jogos muito melhores da equipe do Flamengo. Então, mesmo o Flamengo não atuando no seu melhor, foi o suficiente para vencer o Palmeiras, entendeu? Foi isso que eu quis dizer. E teve uma outra pergunta aqui, que parecia indireta para a diretoria. Tinha mais uma, cutucada na direção, que não faz nada, não adianta cutucar. Não adianta cutucar. Vamos lá. Chegasse para cabecear ou finalizar. Como cobrar os jogadores se as jogadas não acontecem? Não, nós quando temos o Luiz Adriano já estávamos a perder 2-1, né? E como disse, o nosso adversário foi tremendamente eficaz, o Pedro foi tremendamente eficaz, fez uma finalização e fez golo. Na primeira vez que foram à baliza, foram o nosso golo, a primeira vez. E depois nós fazemos as nossas alterações para arriscar, daí a saída do Piquerez, daí a entrada do Patrick, daí a entrada do Luís, daí o refrescar o corredor direito, que foi onde nós criamos oportunidades com o Breno. Agora, posso-vos dizer que nós chegamos mais vezes ao último terço do que o nosso adversário, mas depois falta esta definição, não foi porque a bola não lhe tenha chegado, ou não foi porque ele não quis, não foi porque ele não se esforçou. Tem a ver também, como disse, o nosso adversário fechou-se com 3 médios, o Tiago Maia, o Arão e o outro jogador que me está a esquecer o nome, que veio do City, o João Gomes, e fechou com 2 laterais direitos à esquerda. Podemos estar aqui a discutir se foi ineficiência do Palmeiras ou eficiência defensiva do nosso adversário. Como disse, na segunda parte fizeram um primeiro golo na bola parada, dá os parabéns ao nosso adversário por isso. Fizeram o terceiro golo numa transição, depois o jogo fica a jeito do nosso adversário. Eles fecham-se bem, têm os jogadores rápidos na frente. Vou voltar a repetir, temos espaço e temos que melhorar, assumir que erramos e em determinados momentos erramos erros primários que não podemos cometer e dar os parabéns, volto aqui a referir, ao nosso adversário que foi competente, foi experiente, foi inteligente e que soube ser muito eficaz e fazer 3 golos na nossa equipa.
Ó, eu vou falar o que eu acho aqui, e claro que vocês podem discordar. Nosso amigo que tá aí em tela, o Flamengo de hoje é diferente. Jogar pressionando e com posse de bola não é a nossa única arma. Com o Renato temos mais variação tática, então não acho que jogamos mal, mas sim entendemos o jogo. Beleza, cara. O que que eu acho? Eu sei que não é o Flamengo titular que veio hoje. Mas jogos que eu vi do Flamengo que ele derrapou nessa temporada. Teve alguns. E teve alguns também, claro que já não era com o Renato. E é admirável a maneira como o Flamengo tem marcado gols com o Renato Gaúcho. Porém, o melhor treinador que eu vi colocando peças para jogar no Flamengo foi o Jorge Jesus. O futebol de hoje do Flamengo não ganha uma eventual Libertadores do Atlético. Para mim, não ganha. Esse futebol. O futebol que não segura a posse, que quando o Arrascaeta estava em campo, você percebe como um jogador faz total diferença no plano de jogo de uma equipe. Um jogador. Por isso que a gente pede tanto uma ou outra peça, porque já acho que era o suficiente, acho que já era suficiente para melhorar muito o Palmeiras um ou outro jogador. Eu fico imaginando um Arrascaeta no Palmeiras, por exemplo, o quanto o Palmeiras não fica mais interessante. Fico imaginando um centroavante no Palmeiras, o quanto não tornaria o Palmeiras muito mais interessante. Então eu só acho que o Flamengo hoje era um time vencível. E bem vencível. O Palmeiras não soube aproveitar. É isso que mais irrita. Mas enfim, faz parte do jogo. Penúltima pergunta do Fabrício Crepaldi, do Globoesporte.com. Abel, o Palmeiras se notabilizou, inclusive sob seu comando, por ter uma defesa muito sólida. Mas nos últimos jogos a equipe passou a sofrer muitos gols. Por que houve essa queda no setor e como mudar isso? Olha, boa pergunta e é uma análise que nós já temos vindo a fazer e vamos fazer tudo para melhorar. Mas eu acrescentaria era como é que nós estamos a sofrer golo? Como? Não é como é que nós estamos a sofrer golo? Nós vimos como é que sofremos o 1-1, é falta de que a organização, é falta dos jogadores, da agressividade dos jogadores, é falta de tática, são erros que nós temos que aprender. Está aí um bom ponto de melhoria. O segundo golo que sofremos foi num canto. Podemos estar aqui a falar da altura, um jogador mede 1,80m, 1,82m e outro mede 1,90m. Onde é que está o mérito do adversário ou do mérito nosso? A altura? Vamos ver. E é verdade, o terceiro golo temos que estar mais próximos dos nossos adversários, é um ponto forte da nossa equipa, que é a prevenção à perda de bola, onde os jogadores sabem que têm que estar encostados ao nosso adversário, fazer falta se necessário for. Vamos olhar para os erros que cometemos e, como digo, vou voltar aqui a referir, há muita margem para nós continuarmos a crescer individualmente e coletivamente e preparar-nos, porque estamos a 7 pontos do líder, isto é uma maratona. As nossas ambições, os nossos objetivos são exatamente os mesmos naquilo que tem que ver com o Brasileirão. Vamos lutar pelo título, isso é ponto assente, com mais dificuldade, com menos dificuldade, e temos ainda a Libertadores, temos ainda uma palavra a dizer. Leandro Bodaquian, Rádio Transamérica. Última pergunta. Abel, muitos jogadores caíram de rendimento ao longo das partidas. Por quais motivos na sua análise? Eu tenho que referir e tenho que dizer que eu disse isto aos jogadores lá dentro, e quando falo da equipa, o principal responsável sou eu, quem assume a derrota sou eu, quem tem culpa sou eu. Agora nós sabemos internamente que temos que melhorar a nossa performance, porque eu falei antes do jogo, as 4 dimensões, a tática, a técnica, a física e a mental. Hoje, a falta de concentração e foco no segundo golo, no primeiro golo deles, temos que melhorar isso. A parte física, vocês não viram nenhum jogador do Palmeiras com queimbras, não viram nenhum jogador, portanto, fisicamente estávamos mais que preparados. E depois vamos falar naquilo que faz diferença quando jogas com equipas do teu nível, que são os detalhes. Nestes jogos são os detalhes que fazem a diferença. Mais do que a tática, porque também a faz, e nós estamos preparados taticamente, são os detalhes. E os detalhes dizem-nos que não podemos sofrer golos logo a seguir a fazer um. Isto não podemos. Não, isto é factual, não podemos. E depois a bola parada, podemos estar aqui a dizer que se treinamos, se não treinamos, nós,
como disse, nós treinamos todos os momentos de jogo, todos aqueles que têm que ver com o aumento da performance da nossa equipa. O bom disto tudo é que a prova de jogo de hoje é que há muita margem para nós melhorarmos e crescermos individualmente e coletivamente. E vou voltar a referir, dar os parabéns ao nosso adversário pela vitória. Hoje foram coletivamente melhores, dar os parabéns ao Renato Gaúcho e eu assumo total responsabilidade pelo resultado de hoje. Obrigado, professor. Família Palmeiras. Cara, não foi das mais polêmicas, também não foi das mais esclarecedoras, né? Bom, para mim o Palmeiras, ele... Não vou chover no molhado, no que eu já falei na live, mas eu acho que há jogos e jogos, entende? Há jogos que você, de fato, não poderia ter desligado após o gol. Acho que teve a dancinha do Wesley, tem que comemorar o gol mesmo, mas eu acho que o fato do Palmeiras ter desligado vai muito da postura, cara. E assim, o Abel deu 300 parabéns pro Renato Gaúcho, né? Como se o Renato Gaúcho tivesse feito algo tão... Sabe? Você pega todos os gols do Flamengo. Um gol de tomada de decisão, cruzamento para dentro da área, nas costas do Marcos Rocha. É engraçado que é isso que a gente tem que engolir aqui como torcedor. Todos os parabéns ao adversário e nenhuma crítica ao senhor Marcos Rocha, que de fato somou muito para a vitória do Flamengo. No lance individual contra o Michael 2 vezes, né? Cabeçada do Michael e o gol da jogada individual. Então é isso. E aí, curtiu esse clipe? Então se inscreve no canal, dá uma moral e não perca mais nenhum conteúdo, beleza? Tamo junto!